Irmãos, hoje, antes de adentrarmos a nossa aula propriamente dita, vou fazer uma pequena revisão da aula anterior. A aula anterior foi uma aula complexa e o que aconteceu? Quando eu citei as duas doutrinas católicas romanas na aula anterior, e eu vou deixar bem claro, doutrinas católicas romanas, que foi da virgindade perpétua de Maria e da Imaculada Conceição, eu não falei sobre a Imaculada Conceição. Eu apenas foquei na virgindade perpétua de Maria, que essa é uma doutrina que os católicos creem, e fiz a refutação da doutrina, dizendo que Maria não permaneceu virgem após dar à luz a Jesus, Ela teve relações com seu esposo José e também teve outros filhos. Então nós vimos isso. Só que ao não citar a Imaculada Conceição, deu a entender que nós cremos que a Maria ela foi preservada do pecado, que ela nasceu de alguma forma, Deus preservou ela do pecado no nascimento e assim ela permaneceu. Mas isso não é verdade. Então eu vou fazer só um apanhado hoje antes da gente continuar para o tema da aula de hoje, que é sobre os ofícios de Cristo. Veja bem, as Escrituras ensinam que todos os seres humanos herdam o pecado de Adão. Isso é claro para nós. Surge então a pergunta: se Jesus nasceu sem pecado, não seria necessário que Maria também fosse sem pecado? Não é verdade? Olha, se nós sabemos que todos aqueles que nascem de uma mulher, eles nascem pecadores, porque eles vêm obviamente de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher. Como que então Jesus nasceu sem pecado, sendo que ele nasceu de Maria? Essa pode ser um questionamento natural que surge, Então o catolicismo romano, buscando exaltar Maria, desenvolveu a doutrina da Imaculada Conceição, que afirma que Maria foi preservada do pecado desde o seu nascimento. Mas essa ideia, ela entra em conflito com a doutrina bíblica do pecado original. Eu vou pedir para os irmãos abrirem rapidinho lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz assim, os irmãos já encontraram? Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, veja só aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, nesse versículo aqui fica claro que todos pecaram. Todos os seres humanos nascidos de maneira ordinária, ou seja, nascidos da relação entre homem e mulher, eles já nascem pecadores, eles herdam o pecado de Adão. Então, veja bem, não é impossível que Maria tenha sido preservada do pecado original. Maria nasceu pecadora também. Até porque, veja só, o seguinte raciocínio: se Maria foi preservada do pecado original, consequentemente, os seus pais também têm que ter sido preservados do pecado original. E os seus bisavós, tataravós, até chegar. E aí a gente entra numa doutrina perigosíssima, antiga, que vai afirmar que o restante da humanidade não tem nada a ver com o pecado de Adão. Ou seja, que cada um nasce, cada um segue seu próprio rumo, não herda. Essa é uma doutrina muito perigosa, conhecida como pelagianismo. Então, assim, nós precisamos entender que Maria, sim, ela nasceu pecadora. Tanto Maria quanto nós, qualquer ser humano nascido, precisa de um Salvador. Inclusive, o próprio Filho, Jesus, que foi gerado no ventre dela, é o Salvador de Maria. Então, a gente percebe aqui que Maria, sim, ela nasceu pecadora. Aí agora surge a outra pergunta: mas se Maria nasceu pecadora, então Cristo não herdou o pecado de Maria? E aí a gente vai ver o seguinte, veja só, a Bíblia ensina que Jesus foi concebido de forma sobrenatural, não foi de maneira natural. Jesus, ele não teve um pai natural, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ou seja, essa obra é exclusivamente do Espírito Santo, não tem nada a ver com Maria, com santidade de Maria, irmãos. A gente tem que ficar claro para nós isso.
A obra, né, de Jesus Cristo, o nascimento dele, não tem a ver com a santidade de Maria. Maria não é santa nos termos de que ela é sem pecado. Maria é pecadora, assim como todos nós somos pecadores. Igual. Maria precisa de um Salvador, assim como nós precisamos de um Salvador. Então, essa doutrina católica da Imaculada Conceição, de que Maria foi preservada de nascer sem pecado, é uma doutrina errada, uma doutrina equivocada. Acredito que ficou tranquilo agora de entender? Tá? Ficou claro agora, né? Pelo amor de Deus, hein? Vocês não vão. Se não ficou claro, a chance de levantar a mão e perguntar é agora. Porque na hora que eu vou pro próximo tema aí acabou. Encerrou tranquilo? Deu para entender? É simples, é só você pensar. Maria nasceu pecadora, igual a todos nós. Herdou o pecado de Adão. Precisa de um Salvador. Ah, mas em Jesus Cristo? O Espírito Santo que fez a obra, que gerou, né, Jesus no ventre de Maria, ou seja, o Espírito Santo cobriu ali Jesus para que ele nascesse sem pecado. Então a obra é de Deus, não tem nada a ver com a exaltação de Maria, ela não é rainha do céu, ela não é divina, ela não é sem pecado. Tranquilo? Então, a partir disso, nós podemos ir para a nossa aula de hoje, tá? Que é sobre os ofícios de Cristo. Pergunta 22 do Catecismo. Vamos lá, vamos abrir a pergunta de número 22 do Catecismo Puritano. É assim mesmo, meus irmãos. São temas. À medida que a gente vai caminhando, os temas vão ficando mais complexos, mais difíceis, né? Mas Deus vai nos dando graça. Pergunta 22, do Catecismo Puritano. O Catecismo está lá no finalzinho, né, da Confissão de Fé. Diz assim: quais são os ofícios que Cristo executa como nosso Redentor? Essa é a pergunta, a resposta. Como nosso Redentor, Cristo executa os ofícios de um profeta, de um sacerdote, de um rei, tanto em seu estado de humilhação, quanto em seu estado de exaltação. Então hoje nós veremos praticamente uma espécie de panorama bíblico sobre esses ofícios, porque esses ofícios não aparecem só com Cristo, eles aparecem desde a concepção, né? Desde a criação do homem. Desde a criação do homem por Deus. Então a gente vai entender como que esses ofícios eles aparecem ao longo da história da narrativa bíblica até nós chegarmos em Jesus Cristo. Então a aula de hoje vai ter essa função. Vamos ver, primeiro, na criação do homem por Deus. Na criação, o homem refletia a imagem de Deus em conhecimento, ou seja, é a função de um profeta. O profeta ele tinha a função de ser palavra de Deus, ele conhecia a verdade. De justiça, ou seja, de agir de maneira justa, que é o papel de um rei, e de santidade, que é o papel do sacerdote, que nas Escrituras o sacerdote tinha o papel de oferecer os sacrifícios para expiar, né, o pecado das pessoas, pelo menos dos filhos de Deus, da nação de Israel. Então o sacerdote era quem fazia, né? Então o sacerdote representava santidade. O sacerdote representava isso. Então, só que o que acontece? Na criação, nós já estudamos isso em algumas aulas anteriores, na criação do homem, o homem tinha esses três ofícios, de maneira perfeita. Então Adão, ele conhecia a Deus, ele conhecia a verdade de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Adão agia com justiça. E por que ele conseguia fazer isso de maneira perfeita? Porque ele foi criado de maneira perfeita, sem pecado. Então ele conseguia fazer isso perfeitamente. E ele também era santo. Ele poderia, né, agir em santidade. Então, até aqui, na criação de Adão, criado perfeito, os três ofícios eram de maneira perfeita. Então Adão exercia esses três ofícios. Só que após a queda, a coisa se inverteu. Ou seja, para alguém que era conhecedor da verdade de Deus, para alguém que era justo, reto, e para alguém que era separado, ou seja, sem pecado, a queda de Adão no Jardim do Éden, a entrada do pecado,
trouxe uma desgraça para a humanidade, de tal forma que todos os descendentes de Adão herdam ignorância, culpa e corrupção. Então, a partir daqui, a partir da queda, todos os seres humanos não têm mais a condição de exercer esses 3 ofícios por si só. Aliás, não tem a condição de exercer esses 3 ofícios. Então, o que acontece? Partindo daí, Deus começa a preparar o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Lembra que lá em Gênesis houve a promessa que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente? Então, a partir daqui, começa no Antigo Testamento, a gente vai ver a narrativa bíblica, começa a aparecer a preparação para a vinda, a chegada do Redentor. O Redentor, a gente já viu a aula sobre os eleitos, o Redentor dos eleitos de Deus. Primeiro, vou pedir para os irmãos abrirem lá em Gênesis 20, Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis 27 vai dizer o seguinte: agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Esse texto aqui é sobre Abraão. Abraão foi o primeiro a qual Deus chamou e fez uma promessa que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão aqui, no que tange a respeito dos 3 ofícios, Abraão, ele exerceu os 3 ofícios. Você pode ver que o texto aqui fala sobre o ofício de profeta. Veja só. Eu vou pedir para vocês também irem agora em Gênesis 13. Voltar um pouquinho aí. Gênesis 13. 4. Gênesis 13, 4. Gênesis 13, 4 diz assim: até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão aqui ainda, invocou o nome do Senhor. Ou seja, aqui a gente vê ele também no ofício, ou seja, profeta, sacerdote. Agora a gente vai para o 14, capítulo 14, a partir do verso 17. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Sapé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ané, Escol e Mamre. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então a gente vê que Abraão ainda, agindo de maneira justa, ou seja, fazendo o papel de um rei. Então nós percebemos aqui os 3 ofícios. Abraão, no caso Abraão, logo depois, exercendo esses 3 ofícios. Então a gente percebe no Antigo Testamento que Deus chama alguns homens de maneira especial. No caso de Abraão, a gente percebe ele exercendo os 3 ofícios, porque ainda não existia uma nação de Israel. Após a nação de Israel passar a existir, a gente vê Deus chamando homens de maneira
separado para fazer os ofícios, ou seja, para cumprir esses ofícios de maneira separada. A gente vê que Deus chama, por exemplo, Moisés. Moisés é um profeta de Deus. Moisés ele sobe o Monte Sinai, ele recebe de Deus os 10 mandamentos, ele recebe a lei do Senhor. Ou seja, ele é um conhecedor da verdade de Deus, que é o papel do profeta. Deus também chama Arão, separa ele, a sua casa, para ser sumo sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote tinha a função de mediar. Lembra que quando o homem peca no jardim, Deus, a partir desse momento, há uma separação entre Deus e o homem. E isso, Deus agora está irado contra os seres humanos que são pecadores. Então, para isso, para que Deus não fulminasse a sua criação, o próprio Deus instituiu homens, no caso aqui, Arão, para ser o sumo sacerdote. Então, Arão é que fazia os sacrifícios para aplacar a ira de Deus sobre a nação de Israel. Então, ele era um mediador, né? Ele fazia o papel de mediador. E os reis também. Deus chamou homens, né? Um exemplo é Davi. Davi estava no trono de Israel porque Davi era um representante de Deus para a nação, para o seu povo. Então Davi governava. Ele deveria agir com justiça em prol do povo. Só que em todos esses ofícios, irmãos, o que a gente percebe aqui? A gente percebe claramente que esses homens, pelo fato de serem pecadores, muitas vezes, mesmo os reis que foram fiéis, a gente vê que na história de Israel tiveram reis fiéis e reis infiéis. Tiveram sacerdotes fiéis, sacerdotes infiéis. Profetas fiéis e falsos profetas. Nós percebemos que mesmo aqueles que foram fiéis em muitos momentos, eles desobedeceram a Deus. Eles agiram mal. Eles agiram de maneira infiel. Então o que a gente percebe? O que a gente aprende aqui? Que ainda haveria de vir aquele que cumpriria todos esses 3 ofícios de maneira perfeita. Isso aqui é o que nós chamamos na teologia de sombra, prelúdio, por isso que preparação para o Redentor. Já era Deus preparando o terreno, mostrando para eles como haveria de ser. Que aquele que lá na frente viria, o Redentor, ele cumpriria perfeitamente esses 3 ofícios. Agora está começando a ficar claro por que nós estamos falando sobre os 3 ofícios. Não vou dar spoiler não, espera mais um pouquinho aí que lá na frente a gente vai explicar melhor, né? Então a gente percebe o seguinte, mesmo esses homens cumprindo esses ofícios, Deus chamando cada um deles para cumprir, eles não conseguiram cumprir isso de maneira perfeita, porque eram pecadores. Quando nós olhamos para Davi, quem conhece a história de Davi sabe, Davi foi um adúltero, Davi foi um homicida. Moisés, ao desobedecer a Deus, ele só viu, mas não entrou na terra prometida. E a casa também de Arão a gente percebe, né? Logo em seguida o que acontece? Os filhos, de maneira desobediente, eles agem mal. Então a gente percebe ali que todos esses homens, eles mesmo sendo chamados a Deus, sendo chamados de fiéis de alguma forma, eles não conseguiam cumprir perfeitamente esses ofícios, mas eles eram sombras, né, do perfeito que haveria de vir. E quem que é esse perfeito? Cristo. E o mais interessante que a gente vai aprender aqui é que Cristo cumpre esses 3 ofícios, mesmo no estado de humilhação, que é no estado de encarnação. Lembra? Cristo se encarna e ele se humilha. Nós falamos um pouco disso na semana passada. E também no estado de exaltação, que é a direita de Deus. Vamos ver lá. Como profeta, no estado de humilhação, Cristo é a plena revelação de Deus. Cristo é a plena revelação de Deus. E mais, ele não só conhece a palavra de Deus, mas ele é Deus. Vamos lá ver em João capítulo 14, verso 9. Tem uma cantoria ali, especial. Vamos lá. João 14, 9.
Jesus, os irmãos encontraram? Amém? Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Perceberam aqui? Jesus respondendo para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui nós vemos que Cristo é a revelação perfeita, a plena revelação de Deus. Então aqui, Cristo é um profeta perfeito. O ofício de profeta ele exerce com perfeição. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Lembra lá de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então é exatamente isso que Jesus está respondendo para Filipe. Então ele é profeta, ele conhece todas as coisas. Pleno conhecimento. Como sacerdote, agora nós vamos voltar lá em João 1:29. Só voltar um pouquinho aqui. Simbolizei. João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como sacerdote, ele é o sacerdote, não só o sacerdote perfeito. Ele não só faz a mediação entre Deus e os homens, mas ele é o próprio Cordeiro que se deu a si mesmo como sacrifício. Olha que coisa interessante. Então ele aqui não é só um mediador, mas ele é o próprio sacrifício vivo que se deu pelos pecadores. Então aqui, mais do que perfeito, Cristo também cumpre o ofício de sacerdote, de fazer a mediação entre Deus e os homens. E aqui novamente, por isso que Maria não pode ser co-mediadora. Só existe um mediador. A gente viu também semana passada, um mediador. Jesus Cristo homem. Ele é o mediador. E agora, vamos lá para Mateus. Volta um pouquinho aí. Mateus 28:18. Por enquanto nós nos mantemos aqui no Novo Testamento. Mateus 28:18. Vamos ler a partir do 16, para nós entendermos o contexto. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui veja só, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem tem poder para exercer a autoridade? Um rei. Então ele exercia a autoridade. Vamos lá também em Marcos. Marcos, já está aqui na frente, aqui, ó. Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo 39, meus irmãos. Veja só. E ele, despertando, surpreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós vemos Jesus exercendo perfeitamente o papel de rei. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ou seja, ele tem autoridade para fazer com que o mar se aquiete. Somente um rei, o rei do universo, poderoso. E aqui não é um rei qualquer, é o rei perfeito, é o verbo vivo que se encarnou. Então, no estado de humilhação, Jesus exerce os 3 ofícios: profeta, sacerdote, rei. E no estado de exaltação?
como profeta, ele continua falando por meio da Escritura e pelo Espírito Santo, no estado de exaltação, agora já sentado à direita de Deus. Ou seja, através da sua palavra, ele continua falando. Como sacerdote, ele intercede por nós continuamente. É ele que é o mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós. Ele está sentado à direita de Deus, Pai. E como rei, ele reina soberano até derrotar o último inimigo, a morte. Vamos lá ver em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, Cristo é Rei soberano sobre todas as coisas. Cada detalhe do universo, ele reina sobre tudo. E a morte também será derrotada um dia para sempre. E isso para nós já é, um grande alento. Sabemos que ele é o nosso Salvador e que um dia nós estaremos juntos com ele. Novos céus, nova terra, nós estaremos todos juntos, quer dizer, os salvos. Aqueles que não são salvos irão perecer, no inferno. Eles vão perecer, serão condenados. Então, haverá novos céus, nova terra. Ele julgará todas as coisas como um rei poderoso. Ele virá, julgará vivos e mortos. Então, aqui nós entendemos que no seu estado de exaltação, ele está reinando soberanamente. E o reino dele, neste momento aqui, que nós estamos vivendo, desde que ele subiu aos céus, desde que Cristo subiu aos céus, é o reino que nós chamamos de reino espiritual, com o seu povo. A igreja de Deus está espalhada por mundo. Então ele reina. O reino não é, vamos dizer assim, visível, mas é um reino invisível. Mas um dia da consumação total, nós teremos novos céus, nova terra. E será grandioso, maravilhoso para os salvos. Agora, para aqueles que não são salvos, será terrível. Será condenação eterna. Serão lançados no lago de fogo. Então, como que nós vemos esses três ofícios relacionados à conversão do pecador? Porque Cristo executa perfeitamente os três ofícios. E relacionados à conversão? Veja só, como profeta, Cristo, ele abre nossos olhos para o pecado e revela o caminho da salvação. Como profeta, ele abre os nossos olhos. Ele nos faz entender a sua palavra. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do nosso pecado. Quando o Evangelho é pregado a nós, é isso que acontece. O Evangelho é pregado, nós somos convencidos do nosso pecado. Isso gera em nós arrependimento e fé. E tudo isso, toda essa obra que eu citei aqui, tudo isso vem da parte dele, vem da parte de Deus. É ele que faz toda essa obra. Não tem nada, nós não levantamos nem o dedinho assim, quando ele fala, eu participei um pouquinho, nós não participamos. É 100%, a salvação pertence ao Senhor. Então ele abre os nossos olhos. Como sacerdote, ele promoveu o quê? Perdão e reconciliação com Deus. Lembra? Com a queda, o que a queda trouxe? Separação. Em Cristo nós temos
reconciliação. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único caminho para Deus. O único mediador, sacerdote perfeito. E como rei, veja só que interessante. Ele nos liberta do domínio do pecado e nos conduz em obediência. Como rei, ele nos liberta do domínio do pecado e nos conduz em obediência a Ele. Então, você percebe aqui, irmãos, que às vezes a gente costuma falar aquela famosa frase, né? Estou na dependência de Deus. E está mesmo, 100%. Não é só uma frase solta. Nós estamos, os cristãos estão na total dependência de Deus. É impossível. Você percebeu que em momento nenhum não citei nada do homem, né? Só na parte do pecado. Pecado, desgraça, só entra a parte ruim. Separação de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, Cristo, ele é perfeito. E aqui vocês entendem por que ele precisava exercer os 3 ofícios? Ficou claro? Como profeta, ele é a verdade revelada de Deus. Ele é a verdade. É a palavra, ele é o verbo. Como sacerdote, ele nos reconcilia com o Pai. Nos reconcilia com Deus. E como rei, ele nos liberta do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Nós vemos aqui os 3 ofícios aparecendo. E ele cumpre perfeitamente os 3. Até aqui, tudo bem? Depois pediu para fazer aquela provinha, vai todo mundo tirar 10. Ó, eu senti assim que eu gosto, confiança. Pelo amor de Deus, hein? Vocês não vão falar depois, meu Deus, não entendi nada. Não, olha, gente. Tá todo mundo me garantindo aqui, tá filmado, né? Você viu? Por último, irmãos. Então, é interessante, né? Qual que é as marcas da verdadeira igreja? Nós falamos sobre esses ofícios. E a verdadeira igreja, quais são as marcas? Vamos ver. Pregação fiel da palavra. Uma igreja verdadeira tem que ter pregação fiel da palavra, expositiva. Domingo a domingo, quarta a quarta, qualquer que seja o dia da semana. Estudo também fiel, vazado. Vocês perceberam que todos os domingos eu tenho procurado ler bastante. Por quê? Para mostrar que está aqui nas Escrituras. Não é algo que nós tiramos da nossa própria mente, da nossa mente, mas é o que a palavra nos diz. O que ela nos diz? A administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, tem que ser administrado de maneira correta, como as Escrituras nos mandam fazer. E também precisa ter disciplina bíblica. Uma igreja verdadeira precisa haver disciplina bíblica. Disciplinar os membros, nós que somos membros, todos nós, do pecado. Lembra que nós estamos numa constante caminhada de santificação? E muitas vezes a gente vê por aí igrejas que simplesmente, como diz o pessoal, passa pano para todo tipo de coisa que acontece na igreja. Hoje vai virando esse pelúcio, vai querer hospedar. Sabe porque a disciplina é interessante? Porque quando um membro vê que o outro é disciplinado, isso gera temor nos demais membros. Isso gera temor nos demais membros. Então a igreja precisa. E a disciplina, ela é feita em amor. O objetivo da disciplina é igual como uma ovelha é disciplinada. O objetivo é que ela se mantenha no caminho. Como a gente muitas vezes aprendeu de maneira equivocada, a disciplina não é para excluir a pessoa da comunidade no sentido de exclusão. Até porque quando a pessoa já está excluída, isso é um sinal de falta de que ela não se arrependeu. E aí chegou na última instância daquilo ali. Mas a disciplina verdadeira é uma forma amorosa de fazer com que aquele membro ele permaneça firme na caminhada. Glória a Deus. Vamos para a conclusão? Primeiro, o que nós aplicamos à nossa vida prática sobre tudo que nós aprendemos aqui nesse estudo hoje? Qual é a aplicação? Primeiro, reconhecer nossa total dependência de Cristo para restaurar aquilo que o pecado corrompeu. Sem Cristo é impossível. Nós já temos aprendido isso semanalmente. Nós devemos reconhecer, nos arrependermos e
confiar totalmente na obra perfeita de Cristo na cruz. A história bíblica nos mostra que Deus prepara e cumpre seus planos. Podemos confiar no seu tempo. Às vezes, imagina só, as pessoas que viveram naquela época, o período bíblico. Talvez muita gente se parava, questionava e falava, gente, mas parece que Deus não está sabendo, né? O que ele está fazendo. Davi, o homem, cai num pecado terrível, o rei, representante de Deus. A gente vê Moisés aos 45 do segundo tempo, né, errando. Mas é interessante que Deus está no controle, irmãos. Quando nós, agora que temos a Bíblia, nós lemos, nós vamos vendo Deus agindo de maneira soberana, cumprindo todos os seus planos, desde a promessa do Gênesis, do Jardim do Éden. Ele vai cumprir. E um dia ele cumprirá totalmente. É interessante. Então, isso que nós aprendemos com isso. Nós podemos confiar em Deus, nos seus planos. Se ele prometeu salvar pecadores, ele está salvando pecadores. Ele está nos salvando. Ele nos chamou das trevas para a luz. E essa salvação irá ser consumada no fim. Ou seja, o verdadeiro crente, ele vai chegar no fim da sua vida salva. Porque quem sustenta a salvação dele é o próprio Deus. Cristo é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Devemos obedecer a sua palavra, confiar em sua intercessão como mediador e submeter-nos ao seu governo. A conversão verdadeira transforma o entendimento, os afetos e a vontade. Uma conversão verdadeira transforma todas as nossas áreas. Assim como o pecado corrompeu essas áreas, as nossas emoções, o nosso intelecto, o entendimento, a nossa vontade, Cristo vem e restaura. Devemos avaliar se nossa comunidade de fé exalta Cristo como único profeta, sacerdote e rei. Se alguma igreja, qualquer comunidade que se declara pertencente a Cristo, não reconhece Ele em nenhum dos seus ofícios, ou um deles não é reconhecido, essa comunidade não pode ser considerada uma comunidade cristã verdadeira. Toda a Escritura ela é inspirada, toda a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, e o que ela diz a respeito de Cristo é verdadeiro. Por fim, Cristo é um profeta que nos revela Deus, o sacerdote que nos reconcilia com Ele e o rei que nos governa para a vida eterna. Esses ofícios são inseparáveis e garantem nossa salvação e preservação. Como um tripé que cai se faltar uma das pernas, o Evangelho fica incompleto se separarmos os três ofícios de Cristo. Se o vemos apenas como profeta, temos um mestre, mas não um salvador. Se o vemos apenas como sacerdote, temos perdão, mas não direção. Se o vemos apenas como rei, temos governo, mas não reconciliação. Vocês entenderam? Não dá para separar os três ofícios. Eles são unidos. E foi necessário para que nós pudéssemos ver essa gloriosa obra de Deus. Amém?